A paz do Senhor a todos, Shalom, Shalom Lekulam. Mais uma vez aqui, Nessim, e dessa vez eu gostaria de compartilhar com vocês esse novo estudo que fala da fé, a importância que tem a fé, quanto que ela é importante. Eu não sei se vocês já pensaram nisso algum dia, mas vocês vão ver como é importante a fé. E, ao mesmo tempo, por que nós devemos estudar a Bíblia, se é que nós devemos estudar a palavra. E isso tudo tem a ver o quê? Uma coisa com a outra. Vamos ver juntos. Queria começar para definir com vocês a palavra teologia. Teologia é a união de dois termos gregos que são theos, e logia. Theos quer dizer Deus em grego, e logia quer dizer ciência. Portanto, a teologia nada mais é do que o estudo de Deus. A sua essência, seus atributos e a sua essência. Vocês veem como começa a ficar... a gente pode entender de que realmente estudar a Bíblia é muito importante, que nós vamos estudar a respeito de Deus. E uma coisa curiosa que vocês podem começar a pensar, por que esse livro preto, que não tem gravuras, não tem nenhum atrativo, ele é o livro mais popular no mundo inteiro. No mundo todo, a Bíblia é o livro mais popular que existe. Então, quero começar com algumas perguntas, para que a gente possa se fazer. Quando eu faço perguntas, eu quero que vocês saibam de que eu incluo a mim mesmo, com certeza. Como anda o tamanho da tua fé? Da minha também, claro. Ela está bem? Está crescida? É uma fé incondicional? Você tem participado dos cultos da igreja, seja eles presenciais, ou então pela internet, ou por vídeo, ou por gravação? Quanto tempo nós temos dedicado à leitura e ao estudo da palavra? Quanto tempo? Uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por ano? Você tem colocado em prática os mandamentos do Senhor Jesus? Quais são? Não são muitos assim, mas os principais. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Amar ao próximo. E o ID. O ID também é um mandamento de Deus, um mandamento de Jesus. E com relação à fé, eu gostaria de ler esse versículo com vocês. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passe daqui para colar, e ele vai. Isso está escrito. Portanto, como vocês podem perceber, a fé realmente é muito importante. Estamos começando a ver isso aí. Vamos mais para frente. Então, o estudo da Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, nós vamos falar da palavra de Deus. E Deus fala conosco através da palavra dele, da palavra sagrada. Dentro dessa palavra, nós vamos ter respostas para muitas perguntas que, se a gente ainda não se fez, um dia nós vamos nos fazer, pode ter certeza. Nós vamos evoluindo, nós vamos ficando cada dia um pouquinho mais idosos, né? Mais experientes, e vai chegar um dia que a gente vai se perguntar tudo isso que eu vou dizer para vocês. Só que tudo que eu vou dizer para vocês não tem respostas assim. A única resposta que vocês vão encontrar é na palavra. Então, perguntas do tipo assim, de onde nós viemos? Já se perguntou de onde nós viemos? Para onde nós vamos? Terminando aqui, nós vamos para onde? Deus realmente existe? O que é essa vida? Qual é o propósito dessa vida? Para que nós estamos aqui? O que acontece depois da gente morrer? Nós vamos para onde? Por que o mundo está cheio de mal? E assim por diante. Nós vamos ver, se a gente quiser realmente encontrar respostas, nós vamos ter que estudar um pouco mais a palavra. Como eu disse para vocês, Deus fala conosco através da palavra, né? Em 2 Timóteo, a gente pode ler o seguinte, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Você se considera homem de Deus? Se você se considera homem de Deus,
Saiba que para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra, você precisa ler a palavra que está inspirada em tudo isso. Muito bem. A Bíblia também dá vida. Na verdade, não basta a gente cuidar só do corpo, porque o espírito também precisa de ser alimentado. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E a Bíblia, ela reforça exatamente o nosso relacionamento com Deus, e Deus é espírito. Então, em Mateus, a gente pode ler o seguinte: Jesus responde a Satanás, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, portanto, não é só de matéria que o homem vai viver, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bom. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre fé. Como a gente sabe, esse versículo muito conhecido, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, se você quer alguma coisa que você não vê, né? Você crê que aconteça, então a fé é o firme fundamento de que as coisas que se você espera são coisas que vão acontecer, com fé. Fé é um caminho, e o outro lado oposto à fé é a razão. Quando você coloca a razão, você não tem fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Alguns exemplos que a gente pode citar na Bíblia. O cego sentado pedindo esmola. Todos nós já conhecemos esses. Só gostaria de frisar algumas coisas nessas passagens. Lucas 18, 38. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou a ele: o que você quer que eu faça? Vocês acham que Jesus não sabia o que ele quer que faça? Acho que ele sabia, né? E aí ele disse: Senhor, eu quero ver. Respondeu o cego. E Jesus disse a ele: então recupere a sua visão, a sua fé te curou. Esse é o primeiro exemplo que eu estou citando para que vocês possam ver de que Jesus sempre deixou claro que toda manifestação depende da fé da pessoa. A fé é a coisa muito importante na vida de cada um de nós. Sem fé, nós não conseguiremos. Continuando. Mais um exemplo. Todos nós conhecemos aquele exemplo daquela mulher que sofria de hemorragia de muitos anos, né? E ela ficou sabendo que Jesus vinha e ela cria de que ele poderia curá-la. E ela correu para encontrar com Jesus e ela tinha certeza que ao tocar nas vestes dele, ela se curaria. E isso exatamente foi assim que aconteceu. E quando Jesus percebeu, ele falou: quem tocou em mim? Eu senti que saiu força, saiu energia dentro de mim. E ela disse para ele: fui eu, né? Ela contou para ele que foi ela. E ele disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Isso está em Lucas e também está em Mateus. Vamos ver Mateus, como disse, que está mais resumido. Dizia essa mulher consigo mesma: se eu consigo, ela dizia para ela mesma: se eu conseguir apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Olha o tamanho da fé dela. Ela cria que se ela conseguisse somente tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E Jesus disse: a sua fé te curou. Outro exemplo que a gente pode citar é de Pedro. Quando ele viu Jesus vindo andando nas águas, e todo mundo dizia: não, isso aqui deve ser um fantasma. Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. E Pedro disse: se és tu, então me manda ir a seu encontro sobre as águas. E Jesus imediatamente disse: então vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas, coloquei em vermelho, mas, quando reparou no vento, ele ficou com medo. O que é medo? Vocês acham que medo é ter fé? Vocês acham que quando a gente tem fé, cabe o medo? Não cabe, né? Fé é ausência de... É conflito total. A ausência de conflito não tem medo.
E aí, quando ele reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. E disse, Jesus, salva-me. E Jesus deu a mão a ele e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Pequena fé. Pedro, apóstolo, mesmo assim, ele não tendo fé, ele caiu na água. Até ele. Nós temos mais um exemplo aqui, o cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos, e aí o mestre, os apóstolos perguntaram que estavam com ele, esse homem, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Porque ele nasceu cego. E Jesus respondendo disse, não foi nem ele, nem os seus pais que pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E continuando, ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o que ele faz, Jesus? Ele cuspiu no chão, ele misturou terra com a saliva dele e aplicou aos olhos do homem e disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo, voltou enxergando. E eu coloco uma pergunta para vocês. Aqui não teve esse negócio de falar, foi a tua fé te curou. Né? Não está escrito isso. Mas vamos pensar juntos. Esse homem tinha alguma fé? Ele conseguiria ter fé? Ele não sabe como enxergar, ele nunca tinha, é cego de nascença. Então, por que Jesus mandou ele no tanque de Siloé? De Siloé? Porque o tanque de Siloé era o lugar mais difícil de chegar, ainda mais para um cego. Tinha uma escadaria, ele tinha que descer para poder entrar na piscina, no tanque. E Jesus sabia que nesse caminho, até chegar no tanque de Siloé, a fé dele iria aumentar cada vez mais e ele continuaria, com a fé dele, ele se curaria. Muito bem. Isso aqui é só para vocês saberem, né? A lei da atração, já viram falar da lei da atração? Com certeza já, né? Não sei se vocês sabem bem a teoria, mas a teoria da lei da atração diz o seguinte, que a mente e o universo são conectados por meio da força do pensamento. Ou seja, eu penso positivo, vai acontecer positivo. Eu penso negativo, vai acontecer negativo. É aquela história da pessoa que é otimista e a pessoa que é pessimista. O otimista acha que tudo vai dar certo e acaba dando tudo certo. O pessimista acha que tudo que vai dar errado e acaba dando tudo errado. É mais ou menos nessa mesma linha. Mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, isso tudo faz parte da Bíblia? Onde é que eles tiraram isso? Eu posso dizer para vocês que tudo que acontece no mundo, ele se originou na palavra do Senhor. Eu quero ler essa palavra para vocês. Provérbios 4, 23. Diz bem claramente o seguinte, tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. É mais ou menos, mais ou menos não, é bem a teoria, né? Que eles falam, né? Muito bom. Mateus 21, 22 diz, tudo que pedidos em oração, crendo, já recebereis. É indiscutível, né? Tá bom. Agora eu quero analisar com vocês mais uma passagem, e nós vamos bastante criteriosos. Vamos estudar juntos essa passagem, que é muito legal. Marcos 9, de 14 até 24 ou 25. Vamos ver até 25. E quando se aproximou dos discípulos, vocês conhecem essa história, com certeza, né? É aquele homem que tinha um filho que estava endiabrado, e eles foram testar com os apóstolos para ver se eles foram procurar, porque Jesus não estava naquele momento, e nenhum dos apóstolos conseguiu curar o menino, conseguiu repreender. Então vamos ler. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo todo espantado e correndo para ele, saudaram a Jesus. E perguntou aos escribas, o que é que vocês estão discutindo com eles? E aí, olha, começa a prestar atenção. E um da multidão, que aqui no caso é o pai do menino, ele respondendo disse a Jesus, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Né? E eu cheguei e disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam.
Vamos parar por aqui um pouquinho. Então, ele, mais uma vez, ele foi tentar salvar o filho dele. Deve ter feito isso muitas vezes para tentar, deve ter procurado médicos, curandeiros na época, sei lá o que ele fez, mas de alguma maneira ele queria curar o filho dele. Ele estava continuando a fazer isso. Ele foi lá como se falasse, Senhor Jesus, até os seus discípulos não conseguiram. E aí, o que vocês acham que Jesus deveria fazer? Não deveria curar o menino? Então eu curo ele? Não. Olha o que Jesus disse. Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Traz meu menino. Né? E aí, depois que ele falou de geração incrédula, pensa você com você mesmo. O que é geração incrédula? De quem ele estava falando? De quem ele estava se referindo ao dizer geração incrédula? E aí trouxeram o menino, que trouxeram, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E aí, o que Jesus deveria fazer? Ele já mandou trazer o menino. O menino estava lá, estava possesso e estava endiabrado. Jesus não poderia imediatamente curá-lo? Vamos ver o que Jesus fez. Vamos aprender com esse exemplo. Jesus, ao invés de curar, ele pegou e perguntou para o pai: quanto tempo há que sucede isso? E o pai disse: desde a infância. Ele muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, olha o que o pai pede para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, veja a incredulidade do homem. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai estava querendo curar o menino, mas ele estava incrédulo. Esse si dele mostrava de que ele não acreditava, ele não cria. E aí Jesus responde para ele. Enquanto isso, o menino estava lá, se contorcendo, né? E Jesus disse ao pai: você crê? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: olha só, o pai, acho que ele, pela primeira vez, ele entendeu a mensagem de Jesus. Ele falou: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu de que ele não cria. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Por isso que Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Né? E aí, no versículo 25, Jesus repreendeu o espírito e dizendo: espírito mudo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Como vocês podem perceber, a fé é fundamental. Jesus ele pode nos ajudar, mas desde que a gente tenha fé naquilo que a gente está pedindo para ele. Você quer alguma coisa? Você está pedindo alguma coisa para o Senhor Jesus? Primeira pergunta que você tem que se fazer: você crê de que ele vai te ajudar? Você crê que isso é possível? Se você não crer, você está perdendo tempo. Se você não tiver firme na sua fé, se você realmente não crer, ninguém vai te ajudar. Você precisa começar pela sua fé. A sua fé tem que crescer. Deu para entender como é importante a fé? A fé é a base de tudo na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer é baseado na fé. Tudo que você vai fazer na tua vida é baseado na tua fé. Por isso que eu trouxe para vocês esses dois itens. A importância da fé e como a gente pode conseguir fé. Como é que a gente vai crescendo na fé. Primeiro, a importância. Hebreus 11, 6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Você vai agradar a Deus. Você crê realmente que Jesus existe? Vou repetir a pergunta. Você realmente crê de que ele existe? Não houve nenhuma circunstância em que você falou: não pode ser. Se ele existisse, eu não estaria desse. Você não duvidou nenhuma vez?
Que tamanho está a sua fé? E agora eu pergunto para vocês, como é que a gente aumenta a fé? Como é que a gente pode aumentar a nossa fé? Se a nossa fé é crescente, eu diria para vocês que deve ter alguma maneira de a gente aumentar a nossa fé. Romanos 10, 17. Guarda esse versículo, começa todo dia de manhã, leia isso. Leia tudo, todos os dias. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, você quer aumentar a fé? Você viu como é importante a fé? É importante. Sem dúvida que é muito importante. É tudo. É a base de tudo. Você quer aumentar a sua fé? Você vai ter que estudar a palavra de Deus. Você vai precisar ler a Bíblia. Você vai precisar estar mais presente nos cultos. Você vai ter que se interessar mais por aprender. Você vai ter que praticar o ID, porque quando você pratica o ID, você vai fazer com que as outras pessoas também cresçam na fé, porque elas vão crescer ouvindo a palavra do Senhor. Por isso que é o mandamento de Jesus. Esse é o caminho, nós precisamos ter fé. E para ter fé, nós vamos ter que fazer exatamente tudo isso que foi falado nessa aula. Agora, só para mais ou menos vocês terem um ponto de referência, digamos, preste atenção. Você sabe o que quer dizer a palavra amém? Amém é falado no mundo inteiro, qualquer que seja idioma, você fala amém, todo mundo sabe o que é amém. Você sabe o que é amém? Amém é sim, concordo, é isso mesmo, bom dia, boa tarde, tudo. Amém vale tudo, né? Mas sabe que realmente dá origem da palavra amém? Anota aí. Amém está escrito em hebraico, é uma palavra hebraica, né? Com certeza é uma palavra de origem hebraica. Está escrito em hebraico a palavra amém. De onde é que surge a palavra amém? Ela surge da palavra emuná. O que quer dizer emuná, que está escrito também em hebraico, está escrito transliterado em português? Emuná quer dizer fé, confiança. Emuná é fé. Então, quem tem fé tem emuná em hebraico. Agora, como é que você fala eu tenho fé em hebraico? Você fala assim, ani ma'amin. Ani ma'amin, eu tenho fé, eu creio. A abreviação dessas duas palavras, ani ma'amin é amém. Amém vem da junção dessas duas palavras, ani ma'amin. Então, agora eu te pergunto, quantas vezes por dia você fala a palavra amém? Uma porção de vezes, né? Então, quero dizer para você que todas as vezes que você falar amém, todas as vezes que você fala amém, e são várias vezes que você fala por dia, coloque isso gravado na tua mente. Você falou amém, lembra, você está falando, na verdade, que você crê e que você tem fé. Fala com Deus naquele mesmo minuto, naquele mesmo instante. Você fala, Deus, eu creio e a minha fé está crescendo e agradeço a Deus por essa possibilidade de você estar crescendo a cada minuto na tua fé. Tá certo? Em nome de Jesus. Então, que te sirva de signo sinal, que você consiga, através desse amém, que você vai falar várias vezes por dia, que você lembre, você está falando, eu creio, eu tenho fé. E a minha fé está crescendo. Então, como proposição, quero dizer para vocês, vamos começar a ler a Bíblia. Que tal? Que tal 4 vezes por semana? Um dia sim, um dia não, segundas, quartas, sextas, sábados, tá bom? 4 vezes por semana. Vocês vão estudar mais a palavra, estudar de verdade, né? Vocês vão praticar mais o reading, vão participar mais das reuniões da igreja, do culto, seja ele presencial ou não. Está tudo na mão de cada um de nós. Se a gente se comprometer a crescer nessa linha, eu acho que nós temos a tendência, o firme propósito de a gente crescer na fé. Com certeza nós vamos crescer dentro de cada um de nós vamos crescer mesmo. Era isso, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos pelo tempo que vocês se colocaram para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Vou pedir para vocês colocarem a mão no coração, feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado. Essa foi a sua palavra, de acordo com o que o Senhor me orientou, me ensinou. Estou aqui para me colocar à sua disposição. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, faça com que essa palavra surta o efeito que o Senhor deseja na cabeça, na mente de cada uma das pessoas que ouviram e das pessoas que ainda vão ouvir, Senhor.
Obrigado, Senhor, por tomar conta de cada um de nós, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Cuida da saúde da pastora Suzy, cuida da saúde do pastor João, de todos os membros, todos os presbíteros, todos os líderes da igreja, Senhor. Obrigado por tomar conta da minha família, da minha saúde. Obrigado pela minha saúde, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Não tem como agradecer, tudo para a honra e glória do Senhor. Eu ainda vou testemunhar tudo isso um dia na igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Agora, feche seus olhos, continue com os olhos fechados. Yibarechecha Adonai beishmerecha, yair Adonai panav elecha v'chuneika, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. E você que está me vendo, me ouvindo, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.